Talvez a única coisa que falte a você seja se render finalmente a um padrão de Deus. Há uma história, e eu a explorei não faz muito tempo, aqui mesmo no Campus Leste, que está em Êxodo capítulo 4, do versículo 24 ao 26. Diz que numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. E ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Aliás, corrigindo, eu ministrei sobre isso na revisão, na verdade. Mas eu quero lembrar essa passagem. Veja, Moisés era um homem de Deus. Ele tinha recentemente tido um encontro transformador com o Senhor no Monte Horebe. Naquele encontro, Deus apareceu para ele numa sarça ardente. Você deve se lembrar do episódio. Deus falou com ele, Deus o chamou, Deus disse: Moisés, eu estou levantando você para libertar o meu povo depois de mais de 400 anos de escravidão no Egito. E esse cajado que está nas suas mãos vai lhe servir para fazer sinais e milagres. Então esse é o Moisés, que agora está voltando ao Egito. Ele para numa hospedaria. E, surpreendentemente, depois de tê-lo chamado, confirmado, empoderado, Deus quer matá-lo. Como assim? Por que Deus quer matar alguém que Ele quer usar? Porque, por algum motivo, Moisés, até aquele momento, se recusava a cumprir um padrão de Deus. Desde que o Senhor chamou a Abraão, Deus disse: haverá um sinal na tua descendência. Todos os teus filhos serão circuncidados. Essa é a marca da aliança que eu faço com você. O povo que vai ser gerado a partir de você precisa ser marcado pela circuncisão. Mas Moisés teve um filho e não o circuncidou. Para quem não está acostumado com essa palavra, precisa ler mais a Bíblia. Talvez você está chegando na igreja agora. A circuncisão é a operação de fimose. É quando você corta o prepúcio do órgão genital masculino. Isso fazia parte da aliança de Deus com os filhos de Abraão. Todo israelita deveria circuncidar. Mas Moisés não circuncidava o seu filho. Talvez porque ele viveu tanto tempo no Egito, e no Egito isso não era importante. E veja bem, só faltava uma coisa para Moisés poder cumprir aquele chamado glorioso para o qual Deus o havia convocado. Obedecer um padrão. E na verdade quem toma a decisão nem é ele. Quem toma a decisão é sua esposa Zípora, que resolve fazer o que o marido deveria ter feito. Vai lá, circuncida o filho, toca com o sangue dele em Moisés e diz: você é um homem de sangue. E na minha interpretação, ela está dizendo: você é um homem de aliança, você não é um desobediente. Mas veja, queridos, nessa história está ilustrado esse princípio. Às vezes nós estamos resistindo a fazer algo que faz parte, faz parte do protocolo de Deus na nossa vida. Você quer que eu lhe dê exemplos práticos? Quantas pessoas estão na igreja há meses, há anos, e não se batizam? Nós temos pessoas que estão em nossas células há tanto tempo e não se submetem ao batismo. Nós tivemos batismos na semana passada lá no Campus Oeste. Que festa linda! Pessoas dando testemunho de que morreram para a velha vida e nasceram de novo. Mas há pessoas que ouvem isso, recebem a palavra e não se batizam. Claro, algumas delas não se batizam porque não estão dispostas a entrarem num padrão de vida que é exigido dos batizados. Mas o que diz a Bíblia? Em Atos capítulo 2, versículos 38 e 39 está escrito: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão
o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Mas tudo começa com arrependa-se e seja batizado. Então talvez temos que dizer a algumas pessoas, só te falta uma coisa. Você crê no Evangelho, você frequenta a igreja, você gosta da palavra, talvez você até já tenha tomado decisões de romper com o pecado, mas você não obedece a palavra no tocante ao batismo. Você conhece alguém assim, não? E se eu falar aqui sobre dízimos? Quanta gente está na igreja e ouve domingo após domingo que os dízimos são do Senhor, mas ficam como Moisés, fazendo ouvido de mercador, inventando alguma coisa para dizer, não, essa é uma parte da palavra que eu não quero obedecer. Se você é um desses, querido, e o dízimo não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o pastor, o dízimo tem a ver com tua relação com Deus. O texto mais clássico entre tantos textos bíblicos é Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. Quem está falando isso é Deus, não é o pastor. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amados, vem a exortação e vem a promessa. Agora, quanta gente está na igreja, tem uma vida com Deus, procura ter uma vida moral, quem sabe até se engaja em algum ministério, está como um voluntário em alguma área da igreja, mas a sua vida financeira, sua saúde está travada. E por quê? O que está faltando? Em muitos casos, falta uma coisa: obedecer um princípio da palavra. Falta ser fiel, falta entregar a Deus o que é de Deus. Pastor, se você falar essas coisas, pode ser que alguém se sinta um pouco incomodado e vá embora da igreja. Mas nós estamos aqui para viver na vontade do Senhor, amém? Às vezes o que nós precisamos é tomar uma posição em relação a uma prática em nossas vidas que já sabemos que Deus reprova: romper com o pecado. Enquanto não rompemos com aquele pecado de estimação, tudo fica travado, as coisas estão tão prontas para a bênção, mas a gente não mergulha na bênção porque há um laço, há uma cadeia de iniquidade. E a única coisa que falta é romper com aquilo. É romper com a mentira, é romper com a desonestidade, é romper com a pornografia. Só te falta uma coisa. Se você toma posição em relação a isso, sua vida entra num rio que está fluindo debaixo da graça de Deus. Por que não tomar posição? Veja o testemunho que Davi dá no Salmo 32. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado.
Amados, Davi era um homem de Deus, vocês conhecem a sua história, ele foi escolhido pelo Senhor, ele tinha um coração para Deus, mas um dia ele permitiu que o seu coração se envolvesse num caso de adultério que ganhou proporções terríveis. E ao invés de romper com aquilo, Davi investiu na dissimulação, Davi calou o seu pecado e a sua vida travou. Toda a bênção que tinha trazido Davi até o trono de Israel foi estancada. Ele se sentia amargurado e fraco. E isso persistiu até o dia em que ele fez a única coisa que precisava fazer: se arrepender do seu pecado e confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas às vezes nós não tomamos a decisão que precisamos tomar. Tem alguém me entendendo aqui, não? Amém. Amado, nessa manhã eu estou muito tranquilo de ministrar a palavra, porque, como eu disse, essa eu recebi assim, um download sem participação minha. Então eu estou entendendo que é porque Deus quer falar isso mesmo. Só te falta uma coisa. Toma a decisão que você precisa tomar agora. Rompe com aquilo que está maculando a santidade de Deus na sua vida. Quer ver um outro princípio, que é uma espécie de circuncisão que você não faz e por isso Deus está querendo te matar? Comprometer-se com a igreja. Sabe por quê? Existe hoje a divulgação de uma ideia de que igreja é desprezível, não é necessário. Eu sirvo a Deus do meu jeito, eu frequento aqui e ali, mas eu não tenho compromisso em lugar nenhum. Mas o que a Bíblia diz, que é o que nos interessa, é bem diferente disso. A Bíblia diz: submetam-se aos seus pastores, aos seus guias espirituais, sendo-lhes submissos, porque eles velam pelas almas de vocês como quem há de prestar contas a Deus, para que o façam com alegria e não gemendo. O que a Bíblia diz é o que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar como igreja, de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amado, nós estamos indo para a decisão das coisas. Você não pode ser aí um frequentador avulso de igreja. Você vem aqui domingo após domingo, ou às vezes nem tanto, né? Um domingo sim, 2 não. Mas você vem, você gosta, você ama a palavra. Quando as pessoas lhe perguntam, você até diz: eu sou lá da comunidade cristã. Tem uns que fazem pior, dizem: eu sou da igreja do pastor Danilo. Ainda me põe na jogada. Não, mas você não é da comunidade cristã. Se você está aí solto, perdido no meio de uma multidão, você é da comunidade cristã quando você decide assumir compromisso, congregar, quando você decide ir para uma célula, sabe, abrir a sua vida para um líder te pastorear, te ajudar a crescer. Agora, eu não faço ideia, porque nós não temos esse controle. Nós temos controle de quem está na célula, mas não temos controle de quem vem e não se compromete. Talvez tenha alguns aqui nessa manhã, e a minha palavra, aliás, a palavra de Jesus para você, só te falta uma coisa. Está tudo certinho, só te falta uma coisa: congregar, virar ovelha, assumir compromisso com o corpo de Cristo, ser membro, cooperar com seus irmãos, encorajar os outros e ser encorajado. E não alguém que frequenta uma igreja como uma loja de conveniência, para se abastecer no domingo e viver a sua vida isolada. Vamos dizer juntos essa frase? Diga comigo: falta-te só uma coisa.